Muito bom dia a todos, eu sou o professor Campos Júnior, membro do Grupo Carcarás. Para quem não nos conhece, o Grupo Carcarás foi fundado por alunos da Universidade Federal do Maranhão com o intuito de promover debates relevantes sobre a alta cultura. Hoje nós iremos conversar sobre o livro do Dickens, Um Cântico de Natal e Outras Histórias. Tem, se eu não me engano, 6 contos sobre histórias de Natal que foram escritos pelo maravilhoso escritor inglês Charles Dickens. E eu escolhi um conto que é o mais famoso para conversar com vocês, que se chama Um Cântico de Natal. Esse é o conto mais famoso dele, talvez, sobre histórias de Natal. E o conto se desenvolve basicamente em torno de um personagem central, que é o Scrooge. O Scrooge, que era um homem que tinha uma sociedade com um outro homem chamado Morley. Então Scrooge e Morley, eles tinham uma sociedade. Acontece que Morley morre e Scrooge praticamente toma conta de tudo. Ele se torna um homem rico, avarento, impiedoso, aquele que só pensa em buscar lucros, não tem um pingo de caridade na alma, e tudo que ele faz na vida é tão simplesmente para maltratar as pessoas e conquistar dinheiro. E acontece que um belo dia ele é assaltado por um fantasma, que é o fantasma de Morley, que vem a ele assombrá-lo e dizer: olha, e o fantasma tinha características horrendas, ele trazia consigo a própria atmosfera do inferno. E ele disse: olha, vim aqui para que o teu futuro, ou para que o teu destino não seja igual ao meu. E ele diz: para que tu escapes do destino no qual eu estou preso, tu vais ser assombrado por 3 fantasmas. E aí no conto você tem os 3 passos seguintes, ou nos 3 episódios seguintes. O Scrooge ele é atormentado pelo fantasma do Natal passado, pelo fantasma do Natal presente e pelo fantasma do Natal vindouro. Então vamos comentar um pouco sobre esses 3 fantasmas e quais impressões e que sentimentos ou que conclusões eles vão despertar no Scrooge. O primeiro fantasma, que é o fantasma do Natal passado, leva o Scrooge, pega-o e o leva ao passado, de tal sorte que ele consegue rever toda aquela época em que ele era criança, como ele brincava, os amigos que tinha, os sorrisos que ele dava. E aí, fazendo esse contraste do que ele era na infância, ele tinha aquela felicidade, a pureza, mesmo sendo pobre, ele tinha momentos felizes, ele tinha companheiros, tinha pessoas que estavam ao lado dele, e agora, no presente, ele era um homem repugnável, detestado por todos, desprezado por todos, exceto por seu sobrinho, que gostava muito dele. E aí, quando ele faz esse contraste do que ele era, ou seja, um dia ele foi alguém, ele foi um homem comum, alguém feliz, alguém que sorriu, alguém que teve família, alguém que teve amizade, alguém que esteve envolvido em laços de confiança. E quando ele olha para o presente, que ele é um homem solitário, repugnável, um homem impiedoso, nesse momento ele desaba. Chega até a dizer ao fantasma: fantasma, por favor, tire-me daqui, não me atormente mais. E num segundo momento, quando ele é visitado pelo fantasma do Natal presente, ele é levado a visitar lares pobres na noite de Natal, e ele percebe que naquela situação em que as pessoas são pobres, mas as pessoas têm família, as pessoas são unidas, e diante do pouco elas conseguem vivenciar experiências agradáveis, vivenciar experiências que fazem parte da própria existência humana, experiências que perpassam pela bondade, pela união, pela confiança, pelo afeto familiar, pela própria experiência de ter um lar. Então ele chegou à conclusão de que ele tinha empregados, mas ele não tinha família. Ele tinha um lar, uma casa, mas ele não tinha um lar. Mais uma vez ele consegue olhar para trás e vai percebendo no que de fato ele se transformou. Ou seja, num ser humano vil, um ser humano seco, desprovido de sentimentos mais elementares que o homem de bem carrega consigo. Já no terceiro episódio, quando ele é levado a vivenciar a sua vida futura, o que vai acontecer com ele, aí ele se atormenta mais ainda em saber que ele vai ter um funeral que ninguém vai querer fazer parte, de participar, ninguém vai querer
dar conforto ao corpo. Ninguém vai tratar o corpo dele como o corpo de um ser humano, todos o desprezam como se fosse um bicho, um animal. É mal falado por toda a cidade, de tal sorte que até os ladrões, os bandidos, as ladras fazem chacota com aquele cadáver que está, aquele cadáver que jaz na cama solitária. Ele é absolutamente pilhado e chega à conclusão de que toda a vida que ele viveu de nada valeu a pena. Então o Dickens, na verdade, nesse conto, ele faz com que o indivíduo repasse pelo passado, pelo presente e consiga perceber o futuro no intuito de despertar no sujeito que a vida que ele está vivendo de nada vale a pena ser vivida, de que ele só está angariando para si tristeza, solidão, desprezo, e mais do que isso, após a morte, a consequência de viver uma vida como essa é tão simplesmente a condenação eterna no fogo do inferno. Então, você tem um homem que abriu mão de tudo para buscar o lucro. Só tem um detalhe: quando ele abre mão de tudo, de todas essas experiências indispensáveis à humanização do indivíduo, ao invés dele, ao buscar o lucro, ganhar tudo, ele faz exatamente o contrário. A consequência é que, quando ele busca o lucro, ele acaba perdendo tudo. E se transforma num indivíduo cada vez mais vil, mais baixo, repugnável. Um indivíduo seco, uma besta, um animal selvagem. Repugnável até pelos bandidos e pelas ladras. Então, é essa a senda, é essa a questão primordial. Que vida você está vivendo? Para onde você quer ir? O homem moderno, ele está perdido nessa ambição de buscar o lucro acima de tudo. E nessa de buscar o lucro acima de tudo, ele se desumaniza, ele se transforma num animal selvagem, num escravo do próprio lucro, um escravo da idolatria demoníaca pelo dinheiro. Como dizia Cristo, quem ama o dinheiro não pode me amar. Ninguém pode servir a dois senhores. E qual é a consequência disso? O Chesterton explica bem no livro dele, O que há de errado com o mundo. Ele diz, olha, a fuga da domesticidade está transformando os homens em escravos. Primeiro transformando as mulheres, primeiro transformou os homens, depois as mulheres. Então, as mulheres que antigamente cuidavam dos filhos e davam a eles a educação baseada no amor, na caridade e na fraternidade, nos ensinamentos da moral cristã, então ela preferiu abandonar os filhos para buscar o dinheiro. Então os pais abandonam os filhos para buscar o dinheiro e entregam os filhos na mão do Estado. Tá? Ou seja, essa concepção moderna, nessa concepção moderna, o homem nem se dá conta disso, de que ele dá mais importância ao dinheiro, ao emprego, do que o próprio filho. Ele prefere priorizar o emprego e jogar o filho na mão do Estado, para ser educado nessa educação laica, que ensina o menino todas as barbaridades que nós estamos vendo resultar nessa geração desprovida dos princípios morais mais fundamentais. Então, essa é a ideia que perpassa no mundo moderno. E quando o homem ele se adentra nessa seara de procurar aquilo que é menos fundamental a ele, ou seja, de não se entregar na compreensão de si próprio e do indivíduo para, a partir daí, saber qual caminho trilhar na busca do bem. O ser humano foi feito para buscar o bem, porque Deus é o bem maior. Então, ao invés de fazê-lo, o ser humano busca bens que são supérfluos. Ele se transforma numa mera máquina. Ou seja, a vida dele se resume a trabalhar, dormir, acordar e se alimentar. Trabalhar, dormir, acordar, se alimentar. Então, é uma vida não apenas rotineira, mas uma vida mecanicista. Então, é uma vida que você não compreende absolutamente nada. Você não passa de uma máquina. Então, você tem que se perguntar para si, qual é o objetivo da minha vida? Qual o significado da minha existência? Qual o sentido de uma pessoa como eu vir ao mundo? Se você não busca essa compreensão, você vai viver uma vida que não vale a pena. E no final você vai olhar para trás e vai dizer, porra, desculpa a expressão, a minha vida foi uma merda. Até porque eu estou diante da santa. A minha vida foi uma porcaria. Então é isso e o pior é depois da vida, que você arrasta a sua vida para o inferno, para a condenação eterna.
Então, nessa seara, o Dickens ele mostra que o objetivo é buscar o bem. Tá? E esse é o objetivo do qual nós jamais podemos nos afastar. E aí eu vou encerrando com aquele episódio do Odisseu, que quando passava pelo mar, o que foi que ele fez? Pediu aos seus subordinados que o amarrassem no mastro e ordenou aos seus subordinados que pusessem cera nos ouvidos, exatamente para que, quando ouvissem o canto da sereia, não se atirassem ao mar e não pudessem mais voltar para casa. Porque o objetivo de Ulisses era retornar para casa. Ele foi à guerra de Troia, venceu e queria voltar para casa, para a mulher amada. Esse era o objetivo dele. Ele não queria que nada o tirasse desse objetivo, nada o afastasse da sua meta maior. Então, qual é a sua meta maior? Primeiro, você tem que descobrir. Você tem que buscar o bem maior, se aproximar de Deus. Só assim você vai crescer como um homem, crescer como um indivíduo. Você vai ascender. Do contrário, você vai ficar a vida inteira vivendo como um animal, que apenas satisfaz as necessidades mais preliminares, mais animalescas, por assim dizer. Então, o que nós aprendemos com Ulisses? Que nós devemos conhecer as nossas fraquezas. Por isso que você tem que se compreender. Compreender as suas fraquezas e não deixar que elas te tirem do teu objetivo maior, que é buscar o bem e se aproximar de Deus. Então, se você não busca essa compreensão, você vai se perder em divagações e vai se afastar da sua meta maior. Então, é isso que nós aprendemos com esse conto. É isso que nós aprendemos também com a Odisseia lá de Homero. E fica essa a minha pergunta a você. Qual é o significado da sua vida? Você veio a este mundo para fazer o quê? Procure essa resposta. Se você a encontrar, você vai, a partir daí, se tornar uma pessoa bem melhor e vai buscar as coisas mais elevadas, ao invés de viver tão somente como uma máquina, como um animal, que só acorda, se alimenta e dorme. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Carcarás, Selva.